Os ensinos de Cristo. Depois de termos interpretado a ideia geral daquilo que João registrou em seu Evangelho, vamos considerar os ensinos do Senhor Jesus. Que conceitos ele transmitia aos seus ouvintes e como revelava essas verdades ao povo? A relação entre os sinais e o ensino de Jesus. Os sinais revelados por Jesus em seu ministério eram oportunidades para que ele ensinasse. Portanto, podemos esperar que a narrativa siga essa ordem. No capítulo 5, Jesus curou o homem enfermo perto do tanque de Betesda, em Jerusalém. Após o milagre, os judeus o confrontaram, querendo saber com que direito ele curava no sábado. Isso levou Jesus a afirmar que ele era igual a Deus em natureza, em poder, em autoridade. Para reforçar suas declarações, Jesus apontou algumas testemunhas, entre elas João Batista, suas próprias obras, o Pai, as Escrituras e Moisés. No capítulo 6, Jesus se viu às voltas com a tarefa de alimentar mais de 5.000 pessoas famintas. Depois que seu discípulo Filipe fracassou, não encontrando uma solução para o problema, André apresentou a Jesus um garoto que trouxera um lanche, 5 pães e 2 peixes. Servindo-se daquele escasso lanche, Jesus deu de comer ao povo e satisfez a necessidade física daquela multidão. Quando o povo retornou no dia seguinte, obviamente, em busca de mais uma refeição grátis, o Senhor os advertiu dizendo: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste à vida eterna. Então, passou a ensinar-lhes a respeito de sua necessidade espiritual e declarou: eu sou o pão da vida. A esse ensinamento segue-se um longo discurso no qual Jesus contrasta a carne e o espírito. Com ele, o mestre desvelou os erros conceituais que o povo cometia com relação às realidades espirituais. A motivação daquelas pessoas estava errada. Ao virem até ele apenas para buscar o pão físico, não se aperceberam do significado do milagre. Além disso, empregaram métodos errados e falharam, deixando de realizar as obras de Deus. Tinha uma concepção incorreta de sua herança religiosa, pois igualavam Cristo a Moisés. Revelavam um desejo errôneo ao pedir pão. Quando ele explicou o que significava, comeram o pão vivo. Eles murmuraram, discutiram entre si e, por fim, muitos que o seguiam decidiram afastar-se dele. Além desses 2 exemplos notáveis, o milagre relatado no capítulo 9 é uma excelente ilustração da afirmação feita por Jesus: eu sou a luz do mundo. E o final do capítulo 11 torna patente sua declaração: eu sou a ressurreição e a vida. O 7, eu sou. Em seu evangelho, João registra afirmações que o Senhor Jesus fez sobre si e que iniciam sempre com a expressão eu sou. Embora já tenhamos mencionado sucintamente algumas dessas declarações, o leitor deve estudar com cuidado a lista completa que damos a seguir. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Além das imagens ilustrativas empregadas por Cristo para descrever a si próprio, outro detalhe notável dessas declarações do Mestre é sua natureza exclusiva. No grego, eu sou é uma construção gramatical enfática. O Senhor declara aos judeus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Assim, ele adotou para si mesmo o título de divindade do Antigo Testamento, pois foi por seu designativo que Deus se revelou a Moisés. A alternativa para aqueles que não comeram o pão da vida é a morte. Se alguém recusar a luz, permanece nas trevas. Ele é o caminho. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ele é a videira verdadeira. Não há uma imitação de videira. As conversas. Ao comunicar sua mensagem, João se utiliza de um recurso muito importante, as conversas de Jesus. Muitas pessoas tiveram contato com o Mestre e depois da experiência não permaneceram as mesmas. Ou criam nele e o seguiam, ou davam-lhe as costas descrentes. Embora haja muitos desses relatos ao longo do Evangelho de João, os principais diálogos com Jesus ocorreram com as seguintes pessoas: André. Embora não seja tão conhecido como seu irmão Simão Pedro, André possuía qualidades notáveis, tendo crido em Jesus por si mesmo,
tornou-se um tipo de relações públicas do Evangelho. Sempre o vemos levando alguém a Jesus. Primeiro foi seu irmão Simão, depois um rapaz e então os visitantes gregos em Jerusalém. Simão Pedro. Na primeira vez em que Pedro encontrou-se com Jesus, ouviu dele uma profecia sobre o seu novo nome, o que representava uma mudança em seu caráter. Ele se chamava Cefas, que significa pedra. A partir daquele momento, Pedro estava pronto para confessar sua fé em Jesus como o Santo Deus. Embora fosse muito autoconfiante, o que levou a negar Jesus por 3 vezes, recebeu graça, foi restaurado e reconvocado para seguir a Cristo em uma nova etapa de sua vida, recebendo a incumbência de apresentar as ovelhas do Mestre. Nicodemos, embora fosse um homem profundamente instruído nas verdades do Antigo Testamento, Nicodemos ainda não tinha experimentado o novo nascimento. Não se apercebera da natureza messiânica de Jesus. O Senhor falou a Nicodemos sobre o cumprimento do tipo veterotestamentário da serpente no deserto e revelou-se que, como Filho de Deus, fora enviado para salvar todos que nele crescem. Os acontecimentos que João narra em seguida a esse texto parecem indicar que Nicodemos realmente creu em Jesus. Valendo-se do mesmo tipo de abordagem, os personagens a seguir mencionados no Evangelho de João merecem estudo. Filipe, a mulher samaritana, o homem cego, Marta e Maria, Tomé. Ele revelou ter atingido o auge no processo da fé ao confessar a divindade de Cristo com essas palavras: Senhor, meu e Deus meu. Pilatos é um exemplo notável de incredulidade diante do Evangelho, assim como Judas Iscariotes. O discurso do cenáculo. Devemos dar atenção ao discurso singular de Jesus apresentado nesse evangelho, encontrado nos capítulos 13 a 16, comumente chamado de discurso do cenáculo. O bispo B.F. Westerkort calculou que 92% da narrativa de João eram inéditas e que, consequentemente, apenas 8% são de fatos comuns aos 4 evangelhos sinóticos. Da narrativa feita com exclusividade por João, essa é a parte que mais se destaca no seu evangelho. Após findar seu ministério público, no final do capítulo 12, Jesus se encontrou em particular com os discípulos e lhes revelou 2 fatos importantes que logo aconteceriam. Primeiro, a sua partida se aproximava. O mestre ia embora. Dessa vez, eles não poderiam segui-lo. No entanto, ele retornaria para recebê-los na casa do Pai. Um segundo acontecimento importante: Deus enviaria o Espírito Santo para ocupar o lugar de Jesus. Ele não deixaria seus discípulos sozinhos, literalmente órfãos. Ele enviaria outro Consolador, um semelhante a ele. O Espírito Santo habitaria dentro deles, os ensinaria, lhes daria poder para testemunhar e os guiaria a toda a verdade. Prólogo e epílogo. Por último, chamados a atenção do leitor para a sessão de abertura e da conclusão do livro, o prólogo e o epílogo. O prólogo contém a mensagem apresentada em todo o Evangelho. Aí, João introduz primeiro o caráter principal do livro, o Verbo. O Verbo é Deus, o Criador, o autor da vida, aquele que foi manifestado na carne e nos revela o Pai. Segundo, o vocabulário principal do livro, vida, luz, trevas, testemunho, crer, verdade. E terceiro, o principal assunto do livro, conflito. Notemos as palavras usadas pelo apóstolo para ilustrar o conflito espiritual, luz versus trevas, receber a Jesus versus não receber, nascimento físico versus nascimento espiritual, lei versus graça e verdade. Esse conflito continua ao longo de todo o livro, até culminar com a cruz e a ressurreição. O epílogo apresenta o clímax apropriado ao Evangelho. Ele demonstra o resultado lógico na vida de alguém que creu em Jesus. Os verdadeiros crentes seguirão o Senhor e darão provas de sua fé mediante suas obras. Pedro aprendeu que a fé em Jesus não se revelava apenas na palavra falada por uma confissão, mas também por meio de uma vida de serviço e dedicação. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é o segundo livro da autoria de Lucas, contendo a história do cristianismo. Sem ele, não poderíamos conhecer muitos dos detalhes do dia a dia da igreja primitiva. Dos seus primeiros 30 anos, tudo que conheceríamos seria aos poucos fatos que podem ser encontrados nas epístolas neotestamentárias.
Tomando como base o próprio livro, descobrimos que Lucas foi companheiro de Paulo e testemunha ocular de muitos fatos sobre os quais escreveu. Chegamos a essa conclusão por meio das passagens em que pronome nós é encontrado no texto, ou seja, os trechos em que Lucas se inclui na história, usado o pronome na primeira pessoa no plural, no capítulo 16, do versículo 10 ao versículo 17, no capítulo 20, do versículo 5 ao 21 e no capítulo 27, do versículo 1 ao 28. Além das experiências vividas por Lucas em primeira mão, ele teve também a oportunidade de entrevistar pessoas. Paulo pôde contar-lhe a respeito do seu ministério entre os gentios. Os líderes em Jerusalém mostravam ser de valor os acontecimentos que diziam a respeito da igreja. Naquela cidade e em Cesareia, Filipe relatou ao autor de Atos os detalhes a respeito do seu ministério entre os samaritanos. Propósito: por que Lucas escreveu Atos? Que motivos principais geraram esse escrito? Consideramos o seguinte: motivo histórico. É o mais óbvio de todos. Atos é uma continuação da narrativa iniciada no Evangelho de Lucas. Os dois livros são endereçados à mesma pessoa, Teófilo, são ligados pela expressão o primeiro livro. Este trata de todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, enquanto a outra registra a continuação desse ministério pelos apóstolos que escolhera. Comparemos Lucas 24, do versículo 44 ao 53, com Atos, o capítulo 1, do versículo 6 ao 11. Ambas as passagens falam da vinda do Espírito Santo, dos discípulos sendo testemunhas de Cristo e da ascensão do Senhor Jesus aos céus. Portanto, Lucas oferece aos seus leitores a história dos primeiros 70 ou 75 anos de cristianismo, o relato de cada livro sobre cerca de 30 anos. Ambos falam das boas novas de salvação, começando em uma manjedoura em Belém e estendendo-se ao centro do império, a própria Roma. A narrativa se inicia com o testemunho dos pastores nas colinas da Judéia e se encerra com as saudações dos santos na casa de César. Motivo doutrinário. Como em seu evangelho, a principal ênfase doutrinária de Lucas aqui é a pessoa e a obra do Espírito Santo. De fato, as referências ao Espírito são claras e muito frequentes em Atos. Em sua última mensagem, registrada antes de sua subida aos céus, o Senhor Jesus prometeu aos discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Em Atos, vemos claramente o cumprimento dessa promessa. O Espírito Santo era o poder motivador por trás do testemunho da obra dos apóstolos em favor da causa de Cristo. O Espírito os enchia vez após vez. Em situações em que disciplina, sabedoria ou orientação eram necessárias, o Espírito Santo operava nos crentes. Por causa de sua vinda, grupos distintos foram unidos em uma grande instituição, a igreja. Os judeus no capítulo 2, os samaritanos no capítulo 8, os gentios no capítulo 10 e alguns discípulos de João no capítulo 19. Motivo apologético. De certa maneira, Atos é basicamente uma defesa do cristianismo. É claro que os crentes devem defender a fé e lutar por ela. Lucas mostra ao mundo que em sua primeira geração a igreja nunca foi objeto de perseguição oficial nas mãos do governo romano. Os judeus a perseguiam constantemente, mas os romanos nunca. Este é um notável registro que, em particular, na ocasião em que Paulo apelou para César, de maneira a receber um julgamento justo, precisava ser afirmado com clareza. Dos encontros entre os apóstolos e os oficiais romanos, aqueles eram bem aceitos ou não se tomava conhecimento deles, mas nunca foram perseguidos. Lucas registra várias dessas situações. Paulo e Barnabé, perante Sérgio Paulo, o procônsul de Chipre, o procônsul creu. Paulo e Silas em Filipos, os carcereiros romanos se converteram e os magistrados daquela colônia se desculparam pelo tratamento injusto dado aos missionários por causa das falsas acusações vindas dos judeus, em Atos 16:39. Paulo, perante Galho, procônsul da Acaia, Galho não se incomodava com essas coisas, ou seja, ele não se perturbava com problemas relacionados a leis judaicas, ele se mostrou indiferente. Paulo em Éfeso, os aciarcas em Atos 19:31 eram amigos de Paulo. O oficial da cidade restaurou a ordem, evitando que os missionários fossem atacados. Paulo, protegido por Cláudio Lícias, capitão romano da fortaleza Antônia em Jerusalém.
Paulo, perante Félix em Cesareia, com frequência, Félix mandava trazer o apóstolo à sua presença e o ouvia pregar. Paulo, perante Festo em Cesareia. Festo considerava Paulo inocente das acusações lançadas pelos judeus. Pelos textos que relatam as perseguições contra os apóstolos e a igreja, nota-se que essas procediam dos judeus por intermédio do sinédrio ou de grupos tais como aquele que seguia Paulo em suas viagens, ou ainda dos ourives em Éfeso. Motivo biográfico. Dos muitos personagens importantes e interessantes que figuravam em Atos, os quais o que mais foram destacados por Lucas foram Pedro e Paulo. O autor concentra seu relato basicamente nas atividades desses dois apóstolos. Pedro ocupa a maior parte dos capítulos 1 e 12, e Paulo a maior parte dos capítulos 13 e 28. Podemos dizer que a primeira geração da igreja resume-se na história desses dois discípulos de Cristo. Pedro liderou a igreja cristã em Jerusalém nos primeiros anos de sua existência. Até mesmo as primeiras viagens para as regiões vizinhas, como Samaria no capítulo 8 e Cesareia no capítulo 10, foram de uma maneira ou de outra trabalho desse apóstolo. O ministério evangelístico em terras gentias, da Síria até Roma, foi realizado principalmente por Paulo. Ele fundou igrejas nas grandes províncias da Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia, e procurou firmar os membros em sua nova fé. Paulo e Pedro contaram com a ajuda de notáveis cristãos: Estevão no capítulo 6 e 7, Filipe o evangelista, Barnabé, João, Marcos, Silas, Timóteo, Áquila e Priscila, Apolo, e alguns desses nomes e os nomes de outros cristãos são mencionados nas epístolas de Paulo como seus companheiros de labuta. Ao transmitir esse registro, Lucas deixa claro que pessoas foram responsáveis pelo crescimento e expansão da igreja. Por causa dessas descrições biográficas, temos melhor compreensão das epístolas. Esboço. O versículo-chave, Atos 1:8, oferece a base para o esboço desse livro. Quando o Senhor Jesus falou sobre o ministério futuro que seria realizado por seus seguidores, a iniciar-se com a vinda do Espírito Santo, ele deu destaque a pessoas e lugares. Sereis minhas testemunhas. Essa é a equipe de atuação da convocação. Em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra, essa é a área de ação dos convocados. As principais divisões do esboço revelam as primeiras localidades em que atuaram os discípulos de Cristo. Os subtítulos mostram os que se destacaram em cada uma dessas localidades. Introdução, Comissão Apostólica, o Evangelho em Jerusalém, Ministério de Pedro, Ministério de Estevão, o Evangelho em Samaria e na Judéia, Ministério de Filipe, início do Ministério de Paulo, conclusão do Ministério de Pedro, o Evangelho aos confins da terra, Ministério de Barnabé, Ministério do Apóstolo Paulo, primeira viagem, Concílio em Jerusalém, segunda viagem, terceira viagem, o Evangelho em Cesareia e Roma, prisão, Paulo prisioneiro em Jerusalém, Paulo prisioneiro em Cesareia, Paulo prisioneiro em Roma e a conclusão, que é o cumprimento da comissão apostólica. O Evangelho em Jerusalém. Na primeira sessão de Atos, é Pedro quem participa em uma variedade de situações. Ele assume a liderança da igreja após a ascensão do Senhor e demonstra ter participação fundamental na eleição de Matias, depois do suicídio de Judas Iscariotes. É dele o notável sermão no dia de Pentecostes que resultou na conversão de 3.000 pessoas. Ele e João curavam o coxo na porta do templo e posteriormente defenderam suas atitudes e sua pregação diante do Sinédrio. Foi Pedro quem condenou Ananias e Safira por sua trama para enganar a igreja e liderou a congregação na escolha dos 7 diáconos que supervisionariam a distribuição dos bens para as viúvas. Um detalhe que se destaca ao longo da narrativa de Atos é o espírito de unidade que prevalecia entre os cristãos. Notemos as referências ilustrativas, principalmente a primeira reunião de oração, a preparação para o Pentecostes, o compartilhar dos bens e o testemunho consistente, a oração para que tivessem ousadia para pregar e o ministério diário da pregação e da palavra. Próximo ao final da primeira parte, vemos Estevão como um defensor destemido da fé. Embora ele tenha perdido a vida, tornando-se assim o primeiro mártir da igreja, a influência de Estevão perdura através do tempo. Isto é especialmente importante no caso de um daqueles que assistiram ao seu mártir, o jovem Saulo, que mais tarde se converteria e se tornaria o apóstolo Paulo.
Na época, entretanto, Saulo partiu em perseguição aos crentes, forçando todos, exceto os apóstolos, a que fugissem de Jerusalém. O Evangelho na Judéia e em Samaria. A segunda maior seção do livro diz respeito à obra da igreja nas regiões da Judéia e Samaria, logo ao norte de Jerusalém. Filipe, o evangelista, um dos 7 homens escolhidos como diáconos no capítulo 6, foi a Samaria e os resultados alcançados ali foram extremamente gratificantes. Muitos creram em sua mensagem. Quando a igreja em Jerusalém recebeu aquela notícia, Pedro e João foram enviados para confirmar os crentes em sua nova fé. Então, Filipe partiu para o sul, próximo à cidade de Gaza, e levou o etíope eunuco a Cristo. Pedro seguiu para o litoral, chegando à casa de Cornélio, o centurião romano em Cesareia. Ali teve o prazer de testemunhar a salvação daquele homem e de toda a sua casa. Tendo recebido o Espírito Santo, aqueles crentes gentios foram reconhecidos como participantes na comunhão da igreja com os judeus, no capítulo 2, e os samaritanos, no capítulo 8. Nesse período, ocorre a conversão de Paulo no capítulo 9. Fica claro que Lucas dá bastante importância a esse evento, conforme comprovam seus longos relatos a respeito do fato. Com a sua conversão, Paulo, o principal perseguidor da igreja, torna-se o seu maior defensor e pregador. O Evangelho até os confins da terra. A terceira e mais extensa parte de Atos consiste principalmente do registro do desenvolvimento e da expansão do ministério entre os gentios, liderado por Paulo e seus companheiros. Retornando à narrativa da perseguição de Paulo para com a igreja em Jerusalém, Lucas primeiramente traça o progresso do evangelho desde a primeira casa que serviu como congregação até os eventos que se deram em Antioquia da Síria. Nesse ponto, ele retoma a narrativa falando do envio de Barnabé para o fortalecimento dos novos crentes naquela importante cidade. Antioquia era considerada a terceira cidade do Império, depois de Roma e Alexandria, e tornou-se a base para o trabalho missionário entre os gentios. Depois que Barnabé seguiu para Tarso, trouxe Paulo de volta para com ele, e os dois trabalharam juntos na igreja até que esta florescesse. Ali, pela primeira vez, os crentes foram chamados de cristãos, no capítulo 11 do versículo 26. Então, após uma breve viagem para Jerusalém, com a finalidade de entregar donativos para os irmãos necessitados, os dois são chamados pelo Espírito Santo para realizar um novo trabalho, muito mais amplo. Assim, tem início as viagens de Paulo. A tabela, as viagens missionárias de Paulo, ao final desse livro, traz detalhes das realizações e conquistas de Paulo. As viagens de Paulo. A primeira viagem do apóstolo Paulo se concentrou principalmente na província da Galácia, e segunda ocorreu na província da Macedônia e da Acaia, e a terceira na província da Ásia. Nesses lugares, Paulo passou a maior parte do tempo nas metrópoles, cidades como Antioquia, da Pilístia, da Pisídia, Filipos, Tessalônica, Corinto e Éfaso. Uma vez evangelizadas essas cidades, a pregação das boas novas alcançava as regiões vizinhas. Paulo viveu grande variedade de situações e lidou com um público bastante diversificado. Às vezes, vemos o ministério em uma sinagoga, como em Antioquia da Pisídia, Tessalônica, Atenas, Corinto e Éfaso, ou diante dos líderes da cidade, como em Atenas. Outras vezes, nós o encontramos numa prisão como em Filipos, quando pregava para judeus. Paulo se valia do Antigo Testamento como base para sua mensagem, como em Antioquia e Tessalônica, nas vezes em que se dirigia a pagãos, ou pelo menos a grupos não judeus. Geralmente começava falando do que encontrava nos arredores de suas cidades, como em Listra e Atenas. Em geral, pregava principalmente aos judeus.